Olá, pessoal. E aí? Preparados? Vamos seguindo, né? No vídeo anterior, esse é o segundo vídeo, né, dessa aula sobre planejamento, elaboração de estratégias de formação, de conteúdos programáticos e de avaliação, né? Elaboração de conteúdos programáticos e elaboração de avaliação, ok? No primeiro vídeo eu dei uma visão geral e agora a gente vai pegar especificamente pontualmente cada etapa, certo? Então, ó, a gente inicia aqui na etapa de diagnóstico, né? Diagnóstico barra levantamento de necessidades, tudo bem? Deixa eu botar meu cronograma aqui. Aliás, não cronograma não, meu cronômetro. Vou medir o tempo que eu estou falando com vocês. Nossa, vocês estão me ouvindo direitinho? Espero que sim. Levantamento, diagnóstico de necessidades. Ou diagnóstico, levantamento de necessidades. Eu vou observar sistemicamente quais são as necessidades da minha organização naquele momento. E para saber quais são as necessidades da minha organização naquele momento, eu vou precisar fazer algumas análises, observar algumas coisas. É isso que a gente vai ver aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, uma análise organizacional. Uma análise organizacional. E o que diabo é uma análise organizacional? Né? O que é uma análise organizacional? É um diagnóstico da organização. Ou seja, eu vou observar quais são os objetivos da minha organização, qual a missão dentro da sociedade que ela tem, certo? Quais são os objetivos estratégicos dessa organização? Então, o que é que ela quer? Qual é a missão? Quais os objetivos? Quais são os objetivos estratégicos daquela organização dentro da sociedade? É isso que eu vou fazer numa análise organizacional, tá? Então, eu vou saber os objetivos da minha empresa, os objetivos da empresa ou da organização, da instituição onde eu trabalho. Seguindo isso, a gente vai analisar quais são as atitudes, comportamentos, valores que eu quero potencializar para que os meus funcionários consigam contribuir para os objetivos, para o alcance dos objetivos da organização. Tá? Então, quais são os comportamentos necessários para que os meus funcionários contribuam da melhor maneira para o crescimento da minha organização? Tá aí. Quais os comportamentos necessários ao alcance dos objetivos da organização? Certo? Então, primeiro, eu fiz uma análise de qual é a missão da minha organização, quais os objetivos do lugar onde eu trabalho, e depois eu vou analisar quais os comportamentos, atitudes, valores dos meus funcionários que eu preciso potencializar para que eles, junto comigo, consigam promover o alcance dos objetivos da empresa. Tá? Então, é isso. Essas são as duas primeiras etapas do diagnóstico e levantamento de necessidades. Posteriormente, eu vou fazer uma análise dos cargos. Então, eu vou observar quais são os requisitos, os pré-requisitos que cada cargo exige, né? Como está aí, requisitos exigidos para o desempenho das funções, e vou analisar se elas estão sendo desempenhadas, né? Então, eu vou observar se há algum cargo que é necessário uma mudança de função ou uma mudança nos cargos de maneira geral. Então, por exemplo, se dentro da função do administrador eu observo que há mais uma atribuição que cabe a ele e que oficialmente não existe, eu vou tentar fazer com que essa atribuição legalmente exista. Ou então, se esse administrador está desempenhando uma função ou está desempenhando atividades que não favoreçam o bom andamento da função de administrador, eu tenho que fazer essa correção, certo? Então, eu vou sempre trabalhar, eu enquanto pedagogo, vou sempre trabalhar para aperfeiçoar o trabalho dos outros, certo? Então, eu vou observar como eu posso contribuir para o bom andamento do trabalho dos meus colegas, tá? Então, quando eu vou fazer análise de cargos, eu vou avaliar se existe necessidade nas mudanças
das atribuições, das funções dos cargos que a minha organização tem, ok? Espero que eu tenha me feito entender. E por último, na guia diagnóstico, eu vou fazer isso aqui, ó. Análise do treinamento. Veja, a gente ainda está na primeira etapa, certo? Primeira etapa, que é o diagnóstico e o levantamento das necessidades. Então, quando eu analisei qual é a missão da minha organização, eu observei quais são os comportamentos que eu quero potencializar, eu analisei se eu preciso fazer alguma mudança em algum cargo, agora eu vou pensar no treinamento. Como eu vou fazer esse treinamento? Quais são as estratégias, quais são as técnicas, quais são os métodos que melhor se encaixam para aquele grupo que eu tenho? Então, é nesse momento, quando eu vou analisar o treinamento, quando tem a análise do treinamento, significa dizer que eu vou analisar o tipo de treinamento que aquele meu público exige, que vai favorecer o aprendizado daquele meu público. Então, tem aí a definição, né? Análise de treinamento. Quais as técnicas adequam-se melhor aos objetivos da organização, dos cargos e, consequentemente, do treinamento, né? Então, eu vou analisar qual é o melhor treinamento, aliás, qual é a melhor técnica de treinamento que vai favorecer aos funcionários da minha instituição, da minha organização, a trabalharem cada vez mais em prol do sucesso da organização, certo? Então, qual é a melhor metodologia para trabalhar determinada temática? Então, se eu tenho um público X, eu vou ter que ter uma técnica Y, tá? Que eu vou ter que ter uma técnica que case com esse público. Então, eu vou fazer essa análise nesse momento. Análise e treinamento. Então, ó, só para a gente fechar, fazer um resumão. Primeira etapa da ideia de planejar um treinamento, desenvolver e elaborar estratégias de formação. Primeira coisa, diagnóstico e levantamento das necessidades. Eu vou analisar a minha organização, analisar os recursos humanos que eu estou dispondo, eu vou analisar os cargos e as funções que as pessoas estão desempenhando e vou pensar a melhor técnica, a melhor forma de treinar aquelas pessoas para que elas potencializem o seu desempenho em prol do sucesso da organização, ok? Show! Até o próximo vídeo, galera. O próximo vídeo é sobre planejamento e execução, ok? Até mais!